A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias. Irmãos, Luizinho do Infantes Gardens Jandira, 1º de Apocalipse foi a pregação. Dedicação à certa igreja da Ásia, até o versículo 8. Tiberri, Uberlândia. Irmãos, um culto maravilhoso onde Deus usou do nosso irmão Luizinho. Ele tem um dom maravilhoso, né? Eloquência, né, irmãos? Não é uma eloquência que passa do normal, mas sim que é o jeito do servo de Deus pregar, né, irmãos? Então vamos ouvir na mesma comunhão um culto glorioso onde Deus falou com a nossa querida Irmandade e vai falar com sua alma. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, de todos os movimentos. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Essa passagem tão linda, tão maravilhosa, o Senhor Jesus, ele já não se encontrava mais aqui no céu, no corpo terreno, porém, os seus olhos estavam acompanhando os céus após a sua partida, e do que lemos aqui, retrata para nós essa passagem sobre um momento em que maltratar, matar, trazer choro e aflição entre os que seguiam as pegadas de Jesus Cristo, trazia contentamento para os judeus. Começaram a matar os seus, começaram a lutar contra os seus próprios irmãos, não entenderam, não compreenderam o verdadeiro amor, não aceitaram a graça do Filho de Deus, pois de uma forma simples e humilde, de uma forma em que não descia no coração de muitos e nem subia a sua mente, não estavam prontos a entender e compreender este amor tão sublime. Então, Cristo já havia sido crucificado, ressuscitado, estava à destra do Pai, mas antes de ele subir, ele foi ter com os seus, e todos nós sabemos do que se trata, sobre o nome deste homem, por nome de Pedro, Tiago, amigos próximos, o próprio Jesus Cristo os amou, os perdoou, os escolheu, e tantos outros que haviam já sofrido, mortos, por intermédio da verdadeira anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é novo, ele traz um certo encontro, traz um despertar. Então entenderam que era necessário matar os que falavam dele. Mas este Pedro, na qual nós acabamos de ler, ele estava desfrutando de uma nova oportunidade. Era o segundo estágio da sua vida. Era o seu segundo momento com Cristo. No momento em que ele teve a oportunidade de estar com Cristo, nele não havia uma aceitação, nele não havia o compreender do papel, da veracidade do que Cristo veio realizar. Ele queria que Cristo ficasse, ele queria ter mais tempo com ele, mas ele mesmo disse: chegada a minha momento, chegada a minha hora, e porventura você vai poder impedir o dever com Deus, Pai que está no céu. Então, irmãos, Cristo os preparou, e ele, sem ele imaginar, sem ele compreender, sem ele entender, por mais em que ele cometeu um ato que lhe trouxe um grande desespero, uma grande decepção, mediante
ao negar, ao dizer que nunca o tinha visto, que não o conhecia, que era um estranho. Ele temeroso estava, mas quando ele negava, ele recordava do que ele havia dito. Você acha que você é melhor que os teus? Você acha que por eu te escolher por primeiro, você tem autonomia e autoridade sobre os teus irmãos? Eu vou provar para você. E eu vou te fazer o menor entre eles. Você vai desejar estar entre as crianças. Você vai desejar ser o menor. Você vai desejar ter me conhecido somente no dia da crucificação. Glória ao nome do Senhor. E quando ele viu aquilo acontecendo, ele almejou a morte. Ele almejou ser um homem esquecido e abandonado de todos e de tudo, porque ele achava que para ele já não haveria mais razão, já não haveria mais um caminho para que ele pudesse brigar. Irmãos, mas quando ele recebeu esta oportunidade que lhe foi concedida, Cristo não o julgou, Cristo não o desprezou. Cristo esteve com ele, lhe trouxe pão, lhe trouxe peixe, lhe trouxe carinho, lhe trouxe afago, e ainda perguntou para ele se havia sentimento dele para com Cristo ainda. E ele dizia, eu careço do teu amor. E tu pergunta para mim se eu te amo, tu sabe que eu te amo, eu sempre te amei, eu errei te amando, glória ao nome de Jesus. No dia que eu te peguei, machucou dentro de mim naquele momento, eu nunca mais vou me esquecer. Mas agora eu tenho que te dizer uma coisa, agora você está preparado. Isto não foi para te diminuir, isto não foi para te lançar fora, este momento não foi para trazer à tona, para fraqueza o teu erro, não, pelo contrário. Agora eu sei verdadeiramente quem tu és, porque mesmo me traído, você me aguardou, mesmo você sozinho, você me escolheu, glória ao nome do Senhor, eu também te quero, eu te aceito. Então diante de ti, diante de mim, não haverá divisão, não haverá distância. Eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver eu quero te levar. Eu te amo, você é meu amigo, você foi meu companheiro, você deixou dos seus afazeres, você deixou da sua casa, você vai estar dentro de mim. Eu sou um homem, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, e eu quero te fazer uma proposta. Eu quero deixar os seus irmãos sob o teu cuidado. Eu quero que você cuide de Tiago, eu quero que você cuide de João, eu quero que você volte lá e faça eles entender que tudo tinha que se cumprir, que não poderia cair um tio e um jota do que meu pai predestinou para acontecer. Volta agora, porque eu te encho de coragem, eu te encho de força. E te digo uma coisa, independente do lugar em que você estiver, da situação em que você estiver, eu sempre serei teu e você sempre será meu. Nada mais nos separa, nada mais pode impedir a nossa ligação. Glória ao nome, eu vou. Mas se você me invocar de quando em quando eu venho te visitar, eu te prometo, eu falarei na tua boca. Haverá momentos que alguém, ao ouvir a tua voz, haverá conversão no coração dos homens. Haverá momentos que você não vai ter luz, você não vai ter prata, mas você vai ter Deus na tua boca. E ao você falar do meu nome, lembra do que eu te disse, que você teria coisas maiores, o que você viu comigo lá na tua mão, meu amigo. Eu entrego a minha igreja na tua mão, eu te chamo de rocha. Você não vai ceder, você não vai retroceder. Glória, levanta daí agora, porque você é a minha escolha. Então, irmãos, ele não estava preso, ele estava sendo, aleluia, servidor da graça. Ele não estava com medo, glória, porque ele viu Cristo sendo crucificado. Ele sabia que se o Filho de Deus sofreu, ele também haveria de sofrer. Se ele padeceu, ele também haveria de padecer. Até no momento da sua aflição, quando ele cortou a orelha de um homem, Cristo disse para ele: filho, quem confere, confere, como ele será ferido. Eu não te ensinei desta forma, eu te ensinei a amar, eu te ensinei a perdoar. Você acha que eu não teria condição de não ficar nos céus para vir junto de mim agora? Para vencer esses homens? Pedro, eu já me disse, não é desta forma em que eu me abraço, em me apresentar diante da minha igreja.
Aleluia! Aleluia, Jesus! Na nossa vida! Aleluia! Santo Senhor. Porque não morreu um homem qualquer, não foi um qualquer homem que morreu. Foi um discípulo. Foi um que tinha condição de vencer o mal. Tinha condição de orar. E o céu de atender. Matamos um. Ao fio da espada, o povo se alegrou. Agora estamos esclarecidos. O Cristo não está aqui. Agora eles estão na nossa mão. Sei que o cabeça, o líder deles, é o Santo Pedro. Prende eles. Prenderam. Quando falaram que prenderam Pedro, a igreja ficou em desespero. A igreja se desesperou. Os irmãos choraram. O que será de nós? Prenderam ele. Fiquei sabendo que já prepararam a morte dele. Vai acontecer esta noite. Vou matá-lo. Vou matá-lo. E o que será de nós? Glória a Deus. Tudo preparado, um espetáculo preparado. Mais um morreria. E ele, por isso, soldados ao redor dele, cadeias ao redor dele. E ele meditando, Senhor, oh Senhor, eu estou aqui. Sei que esse lugar não é propício. Sei que estivemos em tantos outros lugares. Mas dentro de uma prisão nós nunca estivemos juntos. Eu vou dormir porque eu estou cansado. Mas se tu lembrar de mim, e se eu tiver crédito, tu bem que poderia vir me visitar. Eu sinto a morte ao redor de mim. Eu vejo sangue na mão deles. Eu fiquei sabendo que Tiago morreu. Meu irmão morreu. Mas morreu te servindo. Ele não negou. Estevão foi apedrejado. Glória a Deus. Mas nós viemos junto dele, seu sangue caindo, mas os anjos receberam. A mim, se o meu fim nesta prisão, se a minha morte é aqui, eu entrego meu corpo diante de ti. Faça de mim o que entender, mas não deixa minha boca abrir, não deixa eu blasfemar, não deixa o velho homem vir me visitar, não deixa a vida me tomar. Eu te peço, coloca a paz no meu coração. Se tu sofreu, tu porquê que eu também não posso sofrer? Mas eu estou aqui, Senhor. Se tu lembrar de mim, eu encontro a minha ainda. Eu vou com vida, eu respiro, eu clamo, eu anelo pela tua presença. Os homens estão ao redor de mim, eles estão contando os momentos da minha morte e vão se alegrar na minha queda. Mas o importante de tudo, tu disse para mim, glória, que tu iria e tu nos aguardaria. Aleluia. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E agora, Senhor, está diante de ti. O que tu fizer está bem feito. Irmãos, eu sinto a presença de Deus anunciar para a igreja. Pode acontecer diante de ti o querer da palavra de Deus. Você está preparado para a aceitação de Deus diante de ti. Prisão não quer dizer esquecimento. Prisão não quer dizer abandono. Ele não era prisioneiro por ser um assassino. Ele era prisioneiro por ser amante do Evangelho. Ele era prisioneiro porque se está no céu. Não, meu coração é bom, a tua mente é boa, na tua mão tem tuas obras, a tua boca fala, os teus filhos é. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus!
sossegado, pacífico. Glória a Jesus. Todo aquele povo. Mas, o amor de Cristo, ele não é como o mundo. Homem tem homem. E a terra tem e tem na presença do Criador. Poderia Cristo descer, mas ele enviou, porque os anjos anelavam estar aqui, porque os anjos almejam estar conosco, porque quando ele nos assiste, eles dizem: louvar-te a ti aqui, glorificar-te a ti aqui, é honra e glória todo dia, todo momento. Mas viver no lugar em que eles estão, eles são heróis, eles são guerreiros, eles lutam 24 horas com a sua própria carne. Eles têm que crucificar a todo momento eles têm que renunciar a si mesmos, porque ela pende para as coisas fracas desta vida. E o amigo se apresenta para querer tirar deles comunhão, liberdade, amizade para contigo. Quantos que estavam e foram por achar que perderam esta liberdade que você tem, recebendo eles de Cristo tanto, jamais ele toma, porque ele não é como o homem. A sua misericórdia, ela se renova a cada manhã na nossa vida. Eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu não tenho mais direito. Quem te disse? E você não tem mais direito, você mesmo te julga, deixa a palavra te julgar. Ele não havia levado qualquer um, ele havia levado o Filho de Deus, mas houve perdão e houve misericórdia. Então agora a congregação aceita os transgressores, não, a congregação é só o nome, quem aceita é a graça. Meu Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Santo, santo, glória a Deus! Aleluia! Glória! Ia, Jesus! Santo Senhor! Aleluia! E o céu diz: Aleluia! desperta ele! Desperta ele! Desperta ele! Acorda! Calça os teus pés, desce a tua cama e segue. Mas que sonho lindo, hein? Esse era o meu desejo. Sair desta situação. Eu sou abrir a porta sem alvoroço, sem despertar ninguém, sem desafiar ninguém, sem dizer para ninguém: viu, desci, estou saindo. E agora? O que vocês falam? Não, saiu quieto. Quando deu por si, a porta principal se abriu. Saiu lá fora, sentiu a brisa. Sentiu a brisa da noite. Estou fora, procurando tanto mais. Mas ele sabia, ele conhecia o endereço de um lugar, que alguém anelava em tê-lo e orava por ele. Só que a palavra tem que terminar. Tem corações de madrugada por ti. Tem joelhos que dobram e não cessam de apresentar. Você nem quer mais na casa dela. Você já cresceu. Você já é uma mãe. Você é dona de uma casa. Mas na oração dela, toda noite, ela te apresenta. E ela não pede para os seus bens. Ela não pede ouro e ela não pede prata.
portas. Sabe o que ela pede? Sabe o que ele pede? Que a presença de Deus torna-se a parte do teu coração. Isto ficará aqui, mas perdeste direito, perdeste a essência. Seria uma vergonha para a casa dela, seria uma vergonha para a casa dele. Ô meu discípulo, ô minha escolha, hoje eu venho te dizer: te coloquei dentro de uma rocha, incinerado numa rocha, e lá você não pode sair. Irmão, tem alguém aqui e você está lutando diretamente contra o teu inimigo, face a face. Ele se apresentou diante de ti e trouxe uma grande afronta na tua vida. E hoje você está aqui tomado de uma humilhação, tomado de um desespero, porque você está com medo de amanhã. E eles estavam no momento como esse, que era a Páscoa. Todos estavam preparados, aleluia, a comemorar a Páscoa, matando um inocente, matando um homem de Deus. Mas um anjo desceu e tirou de lá de dentro. E quando ele bateu na porta da oração, quando ele bateu na casa dos cristãos, quando ele bateu na casa dos amantes de Jesus Cristo, ele escutou um alvoroço lá dentro. Ele escutava um que orava e outro que orava, e ele batia porque ele queria participar, ele queria estar lá. Conheço o teu desejo, eu sei do teu esforço, eu sei que você quer participar, eu sei que você quer contribuir, eu sei que você quer fazer mais, mas a tua força é pouca, a tua condição é insuficiente. Mas se a igreja te ajudar nesta noite, se a porta abrir, você entra conosco, você entra conosco. Hoje para você é direcionado para você, a igreja trabalhada, a casa desviada, a coração é amarrada, você tem cântico, você tem Aleluia! Anaya Kayas. Yamarta Kayas Suyamais. Glória a Jesus. Olha aqui, dentro da porta, menino, você está fora de si. Não, ele está aí. Rei da glória. Alguém disse para você, você está fora de si. Isto é impossível acontecer. Porque nem todos estão acreditando no que você ouviu. E nem todos estão no mesmo patamar que você está. A menina venceu toda a multidão. A menina venceu a casa. Porque ela ouviu e ela creu no que ouviu. E quando ela passou, quando ela abriu, a voz que falava era a voz de Pedro. Não deixe essas vozes estranhas querer adentrar aqui dentro. Porque o que fala contigo é verdadeiro. O que fala contigo é empregador. Glória a Deus. Receberam o gostoso. E todos queriam saber como ele saiu daquela prisão. Termina esta palavra, você vai ter muito assunto a contar para os teus, porque alguém não vai acreditar que vai acontecer contigo. Eles vão querer saber da tua boca de que maneira, de que forma, Glória a Deus. isso aconteceu. Rei da glória. Para terminar a palavra, isto tudo chama-se sentimento. Chama-se sentimento amor. Esta é a palavra. Pedro vai viver os teus dias, vai anunciar, vai louvar. Igreja. Em uma das suas pregações, almas se converteram. E quando ele viu aquilo tudo acontecendo, ele se sentia mais motivado. Mas quando ele se deparou com Enéas, e ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas levantou imediatamente. Mas quando ele foi na casa de Tabita, de Dorcas, ela não estava mais viva, ela estava morta. Mas o que estava nele era tão forte
era tão excelente, era tão sublime que ele não temeu a morte. E quando ele disse, ele vai usar aqui que eu vou utilizar. E ele diante do corpo dela, ele disse, Tabita, o povo chora por você. O povo lamenta por você. Eu não tive tempo de vir te visitar em vida, mas o meu Senhor disse para mim que ele nunca se atrasa. Eu cheguei e ele está comigo. No nome de Jesus Cristo, meu amigo, eu te anuncio, vamos buscar a vida agora. Vida pronta no corpo dele agora. Abriu a porta e disse, irmãos e irmãs, a costureira da vida, eu não morto uma viúva, glorificou o nome do Senhor. Seja agora a caridade na tua vida, querem respirar um sentimento chamado amor que está dentro do teu coração, querem fazer você um grande gelado, querem fazer da tua vida uma vida, aleluia, sobre as trevas, mas Deus te anuncia, no nome do Senhor Jesus, esta igreja está na você está depositado, onde você está depositado, a tua fé hoje tem um corpo, com esta palavra, termina aqui, hoje é sábado, mas na terça-feira, quando todos retornarem e forem contar do seu feriado prolongado, você vai contar de uma experiência única que você terá com o teu Deus. Eu te ensinarei a contar os teus passos, eu sei do seu endereço, eu conheço da tua casa, eu sei de quem você se relaciona, eu sei de quem você conta, eu sei de quem você vende, eu sei quem é o teu fornecedor, porque Deus, Pedro, minha rocha, eu virarei o teu cativeiro. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus, que culto glorioso Deus preparou. Luizinho do Infantes Gard de Jandira pregou primeiro de Apocalipse, dedicação a certa igreja da Ásia, até o versículo 8, aonde Deus falou com nossas almas e alegrou os nossos corações. Culto maravilhoso. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhem essa pregação no dia de hoje. E vai ter mais pregações que Deus vai preparar. Tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deixa aí seus pedidos de oração. Se inscreva os novos e Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem com Deus.